Olá, seja bem-vindo ao Clube Executivo, uma reunião especial para empresários e para aqueles também que têm o desejo de ser empresário. Essa reunião, ela é dividida em duas partes. A primeira parte vamos aprender com o Bispo Silos, uma parte técnica, e na segunda parte, então vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, que é a parte espiritual, em que eu vou trazer para você esta palavra de Deus. Eu sou o Bispo Álvaro Gomes e eu quero desde já exortar a todos vocês a enviarem o seu pedido de oração através do WhatsApp que está aí em rodapé e deixe lá o seu pedido de oração. Se você tem vindo a nos acompanhar nesse programa, se você já tem um testemunho sobre algo que Deus já fez na sua empresa, no seu negócio, também escreva o seu pedido de oração. Também digo a você que está aí a entrar no nosso site, é www.igrejamana.com.br. No site em que você vai entrar, você tem lá à sua esquerda um botão que diz Homens de Negócios. Neste botão você vai conseguir adquirir alguns materiais, vídeos, ficheiros, tudo para que você possa ganhar conhecimento, agregar esses conhecimentos à sua empresa e eu tenho a certeza absoluta que assim você vai conseguir crescer e muito mais. Este programa é direcionado a você que está a passar por problemas muito difíceis na área empresarial, problemas financeiros, problemas com funcionários, problemas organizacional, administrativo, mas também para você que já anda com Deus já é o sócio da sua empresa e grandes coisas já aconteceram. Fique conosco, porque eu tenho a certeza absoluta que Deus que quer e pode vai conseguir transformar, vai conseguir fazer crescer o seu negócio. Agora eu quero convidar você a, logo nesse início, ficar conosco através de uma música, um videoclipe para encher o nosso coração com louvores a Deus. Estou conectado com 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 Deus. Estava dormindo em plena madrugada, sonhava e nesse sonho recebi minha chamada. Fazer discípulo através da minha rima, deixar tudo para trás e abandonar aquela velha vida. Tudo que eu tenho e terei é de Deus. O talento de cantar e rimar é de Deus. Eu tenho que honrar, recompensar o Senhor. Eu não sou merecedor, mas Ele sempre me amou. Vesti a camisa do ID de Jesus, a conexão da escuridão para a luz. No reino de Deus, positivo e negativo, não pode dois positivos. Nos céus não dá choque, as ondas sonoras do nosso som plantará a semente que encherá seu coração da verdade, que liberta um vencedor, não deixa brecha a palavra, o chip da sua alma conectar. Estou conectado com Deus. 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 Muitos creem em Deus e dizem ser seu filho, mas ser obediente se torna um sacrifício. Um pé lá, outro cá, na igreja ou no mundão. Não existe meio termo, sim é sim, não é não. O elo que te prende neste mundo é atrativo. Parece tudo fácil, é tudo destrutível. O baralho foi marcado pelas mãos do inimigo. Este é o jogo, Adão e Eva sabem disso. Você está plugado no país das maravilhas. Futebol e carnaval ludibriam sua retina, hipocrisia. A sociedade parasita, você vale o que você tem. Toda hora, todo dia, Deus não quer os seus bens, Ele quer o que você tem. O melhor, o seu coração, ouça bem. Inveja, crime, ambição, desconecte, amor, glória, salvação, conecte. Estou conectado com Deus. 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 Conectado com Deus, vou vivendo o meu dia a dia. Fiz de Jesus minha canção, minha melodia. O velho já passou e tudo se fez novo. Pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, eu não me movo de manhã, tarde e noite com Deus.
fiel e nunca chega atrasado. O seu número é Mateus 6:33, nunca está ocupado. Estou conectado com Deus. Estou conectado com Deus. Olá a todos vocês que estão nesse momento nos acompanhando aqui no nosso Clube Executivo. Esse programa, não é, como o Bispo Alves falou, é para ajudar você que é desse lado, que é um empresário, e quem sabe também você que ainda não é, mas que gostaria de começar um negócio, começar uma empresa. É por isso que estamos juntos aqui todas as semanas para ajudar você que está aí desse lado. Nessa parte do nosso programa, eu queria falar um pouco sobre conceitos técnicos, informações técnicas que podem, não é, que vão te ajudar aí no teu negócio. Ao longo das últimas semanas, temos aprendido aqui, temos conversado sobre muitos assuntos. Já falamos sobre os mapas orçamentais, a importância de fazer um controle do cash flow, não é, do fluxo de caixa, das receitas, das despesas, para podermos conhecer o saldo global e também a importância de conhecer os saldos individuais das unidades, das filiais, dependendo aí da tua situação, do teu negócio. Também já falamos sobre o princípio de Pareto, que é um princípio muito importante, que é o princípio, né, também conhecido como 80-20 ou regra 80-20, onde nós devemos gastar 80% do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa energia, com os 20% que produzem os 80% dos nossos resultados, né? São princípios importantes, não é, que nos ajudam a gerenciar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço. Em outros programas também já falamos sobre a gestão de equipes, como gerenciar pessoas. Se você tem conseguido nos acompanhar ao longo das semanas, a cada semana temos acrescentado uma informação nova. É claro que aqui nessa parte técnica, nós não temos assim um tempo disponível, não é, nem os recursos disponíveis para grandes explanações, não é, explanações detalhadas, porque são temas bastante abrangentes, né? E não dá tempo aqui para entrar em pormenores. O nosso objetivo com essa parte técnica é ajudar a você, é aguçar a sua curiosidade, né, a falar sobre temas e que você depois tenha a oportunidade de estudar, de ir na internet, ler livros, né, e complemente essa informação. E hoje nós estamos aqui juntos mais uma vez e eu queria falar com vocês sobre o tema da arte de tomar decisões. Todos nós precisamos tomar decisões diariamente, né? Não é só uma decisão por dia. A todo tempo estamos a tomar decisões na nossa vida pessoal, profissional, né? Também na nossa vida espiritual nós também temos que tomar decisões, né? Quando nós falamos em andar com Deus, é uma decisão muito importante e que faz toda a diferença na nossa vida. Se você que é desse lado ainda não tomou essa decisão, olha, hoje pode ser o dia, né? Mas hoje eu não queria falar do lado espiritual, hoje eu queria falar mais do lado técnico, né? As decisões técnicas que nós tomamos na empresa. Quando nós falamos de tomar uma decisão, temos sempre que pensar que toda decisão vai ter uma consequência. Se for uma decisão boa, as consequências serão positivas. Mas, por vezes, uma pessoa toma uma decisão que não é a mais acertada e acaba tendo que lidar com muitas consequências negativas. E quando nós paramos para pensar antes de agir, nós aumentamos as possibilidades das decisões serem as melhores com as consequências mais positivas. E sobre isso nós vamos falar hoje. Conversar aqui, estamos aqui juntos, né? E quando falamos sobre decisão, né, existem dois processos envolvidos, né? Dois aspectos envolvidos, que é o lado emocional e também o lado racional da razão. E a gente tem que saber equilibrar essas duas coisas, esses dois componentes para tomar uma decisão. Um gestor, né, ele não pode ter medo de tomar decisões. E às vezes a pessoa fica com receio e ela tem aquela postura de ficar ali em cima do muro, né? Ah, nem sou branco, nem sou preto, estou sempre ali. E é complicado, porque dependendo do posto que você ocupa, quem sabe você é um gestor, responsável por um departamento, é supervisor de uma seção de vendas, ou o dono da empresa, as suas decisões implicam, né, elas produzem consequências para baixo no organograma, né, as pessoas estão abaixo de você. E quando uma pessoa que está em liderança está sempre ali em cima do muro, ali sempre, estou ali, não decide, as pessoas abaixo também ficam ali meio que amarradas, ficam atreladas àquilo, ficam engessadas à espera de uma decisão. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, né, ela tem que ser tomada e é importante, não é, observar o ambiente e as consequências disso. Exemplos de decisões, né? Aqui
Existem decisões que são individuais, né? Você como diretor, como gerente, o dono da empresa, há momentos que você vai precisar tomar uma decisão individual. Você vai parar e vai pensar no bem coletivo e vai ter que tomar uma decisão. Mas há momentos também que as decisões elas podem ser coletivas. Por quê? Quando se toma uma decisão individual, né? Pronto, não vai agradar a todos, mas foi uma cabeça. Foi uma pessoa que pensou e uma pessoa que decidiu, e agora todo o time, quem sabe você é uma empresa de 20 funcionários, 50, 100, 200 funcionários, todos aqueles 200 agora vão ter que seguir a tua direção, o teu pensamento. E quando se toma uma decisão coletiva, você vai enriquecer a decisão. E qual é a grande vantagem, não é? Que todas aquelas pessoas que participaram do processo decisório contribuíram para aquela solução. E aquela decisão é a soma de toda a gente. Então, embora você vá liderar na mesma as 200 pessoas, né? Todas aquelas 200 tenham que seguir, não foi apenas decisão de um, mas já foi de um time, sei lá, de 10 pessoas, né? E aquelas 10 pessoas vão te ajudar a puxar os outros 200. Ao invés de apenas uma pessoa puxar 200, agora são 10 a puxar 200. Isso já facilita bastante. E outra coisa, outro ponto, outro aspecto, né, positivo da decisão coletiva é que todas as pessoas se sentem valorizadas, né? Todos os pontos de vista foram importantes, né? Quando nós falamos desse tipo de decisão, há determinadas circunstâncias que é melhor decidir individualmente e há outras circunstâncias que é para decidir na coletividade. Aí varia, né? Imagina que você foi lá e que está lá, você é o diretor e quer marcar lá um almoço com todo o seu time, né? Onde é que vocês gostariam de comer? Cada um pode dizer, o restaurante e tal, mas você no final bate o martelo, né? Onde é que vai decidir, onde é que vai almoçar ou jantar. Embora a decisão coletiva todas as pessoas possam falar, não é? É sempre o chefe que bate o martelo e quem decide, não é? Aqui tem uma coisa da questão da autoridade. Quando nós abrimos para as pessoas colaborarem, nós não estamos a dar autoridade, né? A autoridade permanece sempre com o diretor, com o líder que está lá responsável. Os outros apenas, não é? Não apenas, os outros ajudam, participam, mas quem toma a decisão é o líder. Por outro lado, você quer tomar uma decisão do prato que vai comer, isso e aquilo, pode ser o próprio diretor, olha, vamos comer isso, não é? Porque há determinadas circunstâncias onde se encaixa melhor a decisão coletiva e há outras onde se encaixa melhor a decisão individual. Mas, a todo tempo, não pode haver medo de tomar uma decisão, né? De dar um passo. Porque quando a pessoa fica com medo de dar um passo, aquela pessoa fica ali muito presa. E, nessa conversa de hoje, queria também falar sobre pontos importantes antes de tomar uma decisão. O primeiro deles é observar, recolher informações, verificar a veracidade das informações que a pessoa já tem, não é? Porque quando nós estamos tomando uma decisão, estamos a fora das consequências. Então, imagina que você decidiu mudar a tua empresa de localização. Quem sabe você estava do lado norte da cidade e você ouviu falar que no lado sul da cidade, onde há o maior fluxo de clientes, onde há maiores oportunidades, porque isso, porque era aquilo. E você vai lá, sai do norte, vai para o sul, não é? Mas se essa informação não for verídica, você pode perder o que você já tinha pelo nada, né? Uma troca que vai te prejudicar, porque você vai ficar no outro extremo da cidade, vai aumentar despesas com deslocações, com transportes, pronto, com combustível, essas coisas todas, por informação que não é verdadeira. Quem sabe você precisa tomar uma decisão, se é hora ou não, de aumentar o teu portfólio. Sei lá, é hora de fazer um produto novo, ou de adicionar uma linha nova de produtos ali na tua empresa, no teu negócio. Quem sabe é hora de atingir outro nicho de mercado. Antes de tomar essa decisão, né? Assim, mas eu tive esse sonho, eu sempre tive esse sonho de chegar lá. E é importante nós termos sonhos, né? Os sonhos também são de Deus, né? Deus coloca sonhos no nosso coração e coloca alvos, mas tomar decisão só com esse lado assim da emoção, às vezes não é muito satisfatório. Às vezes não produz o fruto que você espera. Então, antes de tomar, veja um plano estratégico, não é? Pesquise, faça levantamento. Será que o mercado de trabalho já está preparado? Será que esse produto que você quer lançar, ele tem receptividade que você acha que vai ter? Faz uma pesquisa de campo, né? Às vezes você é uma pessoa que produz alimentos. Quem sabe você tem uma fábrica de alimentos, né? Há pessoas que produzem doces, há outros que produzem, sei lá, tantos alimentos, né?
existe lá aquele tipo de análise sensorial, não é? Você vai lá, produz, faz amostras grátis e faz lá uma espécie de análise sensorial, chama pessoas, pede para as pessoas degustarem, provarem, vê lá como é que as pessoas recebem o aspecto físico, o aspecto da textura. Você pode pesquisar mais sobre análise sensorial. Mas quando a gente tem lá um alimento, a gente quer lançar um alimento novo, produto novo, né? Quem sabe você gosta muito desse produto, mas será que esse produto vai ter o alcance no mercado que você acha que vai ter? Tenta fazer uma análise sensorial desse alimento, ou busca na internet, em artigos de revista, em jornais, né? Em artigos técnicos, o que é que as pessoas acham, porque isso é bastante importante antes de tomar uma decisão. Então, observar é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, né, é orientar e até percepção do problema, ou até percepção do projeto. E quando nós falamos em percepção, estamos a falar de ponto de vista. Isso, né, é influenciado por uma série de fatores externos. Aspecto cultural, idade, sexo. Uma mesma situação, não é? Ela pode ser enxergada por um homem de um jeito, por exemplo, e por uma mulher de outro jeito. Alguém com alta escolaridade, uma escolaridade mais alta, pode ver de um jeito, e alguém com escolaridade mais baixa pode ver de outro, mas a mesma situação. Vamos aqui dar o exemplo de um restaurante, né? Imagina que está lá um gerente de restaurante, foi lá e passou, o gerente de restaurante seja um homem, né? Passa pela, pelo salão, né? E vê lá as mesas, não estava assim muito bem organizado, mas pronto, estava um pouco bagunçado, mas pronto, ele é homem, então o mais importante do restaurante é a comida. Vamos em frente, né? Pronto, é o ponto de vista dele. Se o gerente do restaurante for uma mulher, possivelmente, né, isso não é uma regra, mas, no modo geral, as mulheres são mais detalhistas. Pronto, gostam dos pormenores. Então, a mulher já iria ver se o prato estava no lugar, se os talheres estavam na posição, os guardanapos, aquela coisa toda. Então, aquele gerente ocupado por uma mulher com essas características, não é? Já teria um outro relatório do mesmo trabalho lá dos garçons que montaram aquela mesa. Portanto, o aspecto de ser homem ou mulher já interfere. É claro que há mulheres que são menos detalhistas e há homens que são mais detalhistas, né? Aqui nós estamos a falar de uma característica intrínseca ao homem ou à mulher, mas que normalmente prepondera tanto no homem quanto na mulher. Por vezes, um gerente mais jovem já está mais antenado nas mudanças tecnológicas, porque os jovens gostam disso, gostam daquilo, e está mais nesse pensamento. Quando já tem um gerente já de mais idade, por vezes um supervisor com mais tempo de vida, né? Já não está assim tão antenado nessas coisas. E essas perspectivas vão interferir no teu público. Se o teu produto é direcionado a um público mais jovem, você vai precisar de um gerente, não é, que seja mais jovem, esteja antenado a isso. Se é o mais velho, já não. Então, nós hoje aqui temos hoje em dia, não é, os aplicativos para entrega de comidas, não é? Você vai lá no aplicativo, clica, carrega e já pede comida. Mas as pessoas que pedem comida fast food, normalmente são os mais jovens. Os mais velhos já têm o hábito de comer mais em casa, fazerem a própria comida. Então, se você tem um negócio que você vai precisar, por exemplo, fast food, né? Você vai precisar... Se o fast food é para os jovens, onde é que os jovens estão? São nos aplicativos. Aí você tem um gerente que é mais velho, quando lança uma tendência, um aplicativo novo, uma coisa nova, ele vai sempre pensar que aquilo não é importante, não vai dar devida importância, porque o aspecto da idade ele é importante na tomada de decisões, né? Então, aqui eu queria relembrar, né, o que nós falamos em outro programa. Quando nós vamos tomar uma decisão, não é, o brainstorm, né, que eu falei em outros programas, quanto mais você tem pontos de vista diferentes, mais enriquecida vai ser a tua decisão, porque ele levou em consideração pontos de vista diferentes. E se você monta um time que todo mundo parece muito com você, todo mundo pensa igual a você, vai ser quase que você tomar a decisão sozinho, né? Porque as pessoas vão estar ali com opiniões viciadas, né? Estão muito viciadas na tua própria opinião. Então é possível, né, sempre que possível, enriquecer aí o time que faz parte da mesa decisiva, né? O terceiro aspecto para a tomada de decisão é pensar nas consequências positivas e nas consequências negativas. Se eu for por este caminho, o que é que eu vou ganhar? Se eu for por este caminho, o que é que eu perco, né? Porque não existe sim, uma decisão que tudo é positivo e uma decisão que tudo é negativo. Não, eu tenho que sempre colocar na balança. Se eu seguir este caminho, quais são os aspectos que eu vou ganhar? Os aspectos que eu vou perder? Se for pelo caminho da esquerda, o que é que eu ganho e o que é que eu perco?
e coloca-se então na balança os positivos e os negativos, e com base nisso toma-se uma decisão, não é? E para terminar, o terceiro passo é agir, é atuar. Você pensou, planejou, ponderou, né? A palavra ponderar eu acho que é bastante importante na tomada de decisão, não agir no impulso, naquilo, mas ponderar antes de decidir. E agora que você ponderou e decidiu, agora tem que fazer, não é? E não pode ter medo de fazer. Ah, mas eu fiz, aquilo não foi tão bom, não tem problema. Foi uma decisão, agora vai fazer. E se aquilo não for tão bom, volta a tomar uma nova decisão, volta a repensar na situação, repensa, toma uma nova decisão e vai andando. Então, assim, ninguém é perfeito, né? Toda a gente vai acertar e vai errar. E pronto, agora é começar a fazer, sempre ponderando antes de agir. Então, eu espero ter contribuído aí hoje com a sua vida, com o seu negócio. Estamos aqui concluindo essa parte técnica, né? Mas não vai embora. O programa Clube Executivo continua. Essa segunda parte agora vem o Bispo Álvaro, vai trazer uma palavra espiritual. E uma pessoa que vai te ajudar muito a tomar as melhores decisões da tua vida é Deus, né? Aqui falamos de aspectos técnicos que são importantes, né? Mas Deus é o árbitro e Ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Quer fazer o teu negócio crescer, quer vencer? Anda com Deus e você vai ver que tudo vai se endireitando. Então, nos despedimos aqui e eu espero encontrá-lo no próximo Clube Executivo. E lembrando, hein, não vai embora. Nós agora vamos ter uma música rapidinho e de seguida você já vai ouvir uma palavra de fé, de encorajamento para te fazer vencer. Então, até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau. Deus me chamou para uma missão, resgatar os filhos teus. Dependia de mim para o ajudar. Como um bom soldado, não disse não. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Perguntei por que tinha que ser eu. Deus respondeu: porque muitos desistiam. Ele confia em mim, confia em ti, confia em nós, para resgatar os filhos teus. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor.
Estamos de volta com este programa Clube Executivo. Você que está aí empresário, homem ou mulher de negócio, você que tem o desejo de ter o seu próprio negócio, está no lugar certo, porque aqui você já aprendeu a parte técnica com o Bispo Silos e agora eu, Bispo Álvaro Gomes, vou trazer para você, para o seu coração, a palavra de Deus. Antes disso, eu quero exortar a todos vocês que estão aí deste lado a enviar o seu pedido de oração através do número do WhatsApp que está a passar em rodapé. Deixe lá o seu pedido de oração, que no final deste programa eu tenho todo o prazer em orar por esses pedidos de oração, orar pela sua empresa, pela sua casa, pela sua família. Também deixe lá o seu testemunho, porque por vezes você tem vindo a nos acompanhar nesses programas e começou a colocar em prática esses ensinamentos que têm agregado à sua vida neste programa. E eu tenho certeza que se você já tem feito, colocado em prática esses ensinamentos, Deus já tem feito algo na sua vida. Então deixe o seu testemunho. Diga lá o que Deus já tem feito, o que aconteceu na sua empresa, algum testemunho sobre a palavra técnica que o Bispo Silos também te ensinou e que você pôs em prática e que mudou na parte administrativa da sua empresa também. Também quero aconselhar você a entrar no nosso site www.igrejamana.com.br. Neste site você vai encontrar um espaço específico para os homens de negócio. À esquerda da sua tela, do computador ou do telemóvel, do telefone, do celular, você também vai encontrar ali esse espaço Homens de Negócio, onde vai conseguir chegar em vídeos, em ficheiros explicativos, para que você possa, então, praticar todos esses ensinamentos. E eu tenho a certeza que se você pôr em prática, Deus que quer e pode, vai ajudar você a crescer. Este programa também é dedicado a você que está a passar por momentos difíceis financeiramente. Momentos complicados que você não vê saída, não vê a solução, por vezes tem até pensado em desistir da sua empresa, fechar a sua empresa, pedir a falência da empresa. Eu quero dizer para você que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que veio Jesus, quando ele enviou Jesus, ele enviou para que você tenha vida e vida em abundância. Então a vontade de Deus é que você vença. A vontade de Deus é que você cresça. E por isso, se tão somente você ouvir Deus e praticar o que Deus diz, as coisas serão acrescentadas na sua empresa e você sairá dessa zona de perigo, dessa zona de problemas que você está a passar. Hoje a palavra de Deus que eu quero ensinar é sobre avivamento. É baseado neste livro, escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, e que você pode encontrar em qualquer uma das nossas igrejas Maná espalhadas pelo Brasil. Você pode adquirir este livro para que você possa estudar e ganhar mais ainda conhecimento. Aqui neste livro tem um estudo chamado Avivamento para Empresários. O que é um avivamento? Um avivamento é um derrame da unção de Deus extra. Um avivamento é um derrame do poder de Deus que vem e que Deus envia para que as pessoas possam crescer ainda mais e mais rápido. Mas também vem com exortações, vem com ensinamentos de Deus, não é? Todas as vezes que Deus aparecia no tempo do Moisés, Deus dava instruções a Moisés para que Moisés então falasse ao povo. Também Deus apareceu para Moisés e enviou recados ao faraó, ao rei do Egito na época. Se o faraó tivesse se arrependido, o que teria acontecido? O faraó continuaria a ser próspero, simplesmente se deixasse o povo de Deus ir servir a Deus. Então, quando Deus aparece, ele dá recados e ele derrama este avivamento. Ele aviva, ele agita as águas. E hoje, esta palavra é para você, empresário, empresária, e que tem aí este negócio que precisa de crescer ou que precisa de sair dessa situação muito difícil. Eu quero ler uma passagem bíblica que está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11 diz assim: E ele mesmo, ou seja, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos, o nosso aperfeiçoamento, para a obra do ministério, ou seja, para a obra de Deus, para pregarmos o evangelho, para expandirmos o evangelho,
para levarmos o evangelho cada vez mais longe, Deus precisa de nós. Ou seja, diz aqui, não é para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que por vezes é assim que a pessoa que anda com Deus vive, inconstante. Às vezes está lá em cima, está a vencer, às vezes está mais abaixo, está a perder, às vezes volta lá para cima, vem ao meio, desce de novo. Ou seja, por que que a pessoa vive numa vida inconstante? Por que que a sua empresa vive uma vida inconstante? É porque Deus está a ensinar. O recado de Deus é esse. Está a dizer que nós não podemos ser meninos. Há coisas que nós temos que estar focados, há coisas que nós não temos que estar focados. E por vezes focamos naquilo que não edifica. Né? O próprio Bispo Silos dá algumas palavras técnicas e é isso que ele diz. Ele diz que por vezes estamos focados em algo que não edifica nada e por vezes estamos desfocados naquilo que nos vai fazer crescer. Isso Deus chama de menino. Não é? O meu filho, por vezes eu dou alguma instrução, eu falo com ele, e quando ele vai executar no meio do caminho, o que acontece? Ele desfoca. Às vezes peço, olha, vai buscar tal coisa, e ele vai. No meio do caminho ele volta. Pai, você me pediu o quê? Ou seja, ele desfocou. Ele é uma criança. E é isso que Deus está a dizer. Não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. Ou seja, enganos, erros, coisas que inventam da Bíblia, mas que não existe na Bíblia, são ventos de doutrinas. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo assim o aumento do corpo para a edificação em amor. O que isso tem a dizer para você? O que isso tem a ver com você, empresário? Isso quer dizer que você faz parte do corpo de Cristo. Ser empresário é ter um dom de Deus. Ser empresário é fazer parte do time de Deus. O pastor, o bispo, o diácono, o irmão, o empresário, todos eles fazem parte do time de Deus. O bispo Silos estava explicar sobre organograma e ele mesmo deu um exemplo. Ele disse o quê nesses programas? Ele disse que um zagueiro não deve jogar lá na frente. O goleiro joga no gol, ele não joga lá na frente. Então, você tem que perceber que você é um homem, uma mulher de negócio e joga no time de Deus. E está no time de Deus para ajudar Deus a vencer, não é? Diz aqui, lá acabamos de ler em Efésios, o corpo, o aumento do corpo para a sua edificação, para o seu crescimento, para o sucesso. Então você, homem e mulher de negócio, anda com Deus para fazer sucesso, para crescer, para ser grande e assim fazer de Deus grande, porque essa é a sua missão, ser grande para Deus ser grande. E aos olhos de Deus, um empresário que é crente, um empresário que anda com Deus, que não vence, que anda em momentos de altos e baixos, inconstante, aos olhos de Deus, isso é iniquidade para Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no seu telemóvel, no seu tablet, eu estou a usar o meu tablet aqui hoje, em Mateus 7, no versículo 21. E vamos aqui ver o que Deus nos ensina através desta passagem. Mateus 7, 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo que diz, Deus, eu te amo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, nem todas essas pessoas vão entrar no reino dos céus. Mas só vai entrar aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus.
Ou seja, eu só entro no céu, eu só vou viver com Deus para sempre se eu fizer a vontade de Deus. E diz assim, no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, ou seja, Deus nos dirá abertamente. Deus dirá abertamente àquele que não vence. Deus dirá abertamente àquele que não faz a vontade de Deus acontecer. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está lá em João 10, versículo 10. É que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. A vontade de Deus é fazer cumprir na sua vida o resgate através de Jesus Cristo. Gálatas 3, no versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para quê? Teve um objetivo. Teve um objetivo de Jesus ir à cruz, teve um objetivo de Jesus nos resgatar da maldição. E o objetivo é esse, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Para que a bênção prometida por Deus a Abraão chegasse até a minha vida, até a sua vida, até a sua empresa. Então é isso que você tem que viver. Você tem que viver a vontade de Deus. Porque se você não vive a vontade de Deus, quer dizer que você não vai obter os resultados de Deus. E automaticamente não obtendo os resultados de Deus, você vai estar cometendo iniquidade para Deus. Por quê? Porque você não vive a vontade de Deus. Você traz vergonha para Deus. E você é um empresário crente. Você vai à igreja. Você é um empresário que anda com Deus. E todas as pessoas que andam com Deus vencem se obedecer Deus. Você que está aqui pela primeira vez não está a entender muito o que eu estou a te dizer. Mas eu quero dizer para você que você pode vencer. Você pode começar hoje a pôr em prática o que eu estou a te dizer. Você pode hoje buscar fazer a vontade de Deus. E esse momento difícil, essa situação financeira que você está a passar, pode mudar, pode se transformar em grandes conquistas, em grandes vitórias. Tudo depende de você, tudo depende da sua atitude. Eu quero exortar você a estudar também outra passagem bíblica que está lá escrito em João, capítulo 15. Eu não vou abrir devido ao tempo. Diz que nós, João 15, se nós estivermos ligados em Deus e Deus em nós, se nós estivermos ligados à videira, tudo que nós pedimos e tudo que nós fizermos dará frutos, dará bons resultados. Ou seja, se eu digo que eu sou de Deus e não produzo resultados, automaticamente eu não estou ligado em Deus. Eu posso até acreditar que Deus existe, eu posso até acreditar que Deus pode conseguir fazer coisas na minha vida. Mas o estar ligado em Deus sou eu fazer as coisas que Deus me ensina. Então você precisa de estar conectado em Deus. Você precisa de buscar fazer a vontade de Deus. Quanto mais amigo de Deus você for, mais Deus será o seu amigo. Quanto mais andar com Deus você andar, mais Deus vai estar do seu lado. Em Mateus 7, também você continua a ler depois dessa passagem que nós lemos, diz que todo homem que constrói a sua casa sobre a rocha, virá os temporais, virá os ventos, mas esse homem será chamado de sábio, será chamado de prudente, porque o vento pode combater aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Mas um homem, um empresário, um homem ou uma mulher de negócio, que constrói a sua casa, a sua empresa, firmada na areia, diz lá que essa pessoa é uma pessoa imprudente. É uma pessoa que não usa a sabedoria que vem de Deus. E vai vir a crise, vai vir as tempestades, vão vir os problemas. E sabe o que vai acontecer? A casa vai cair. A empresa vai se fechar. Vai vir a falência. Então a minha exortação neste programa é que você ande com Deus. É que você procure fazer a vontade de Deus. Ou seja, não querer prosperar ou não prosperar, você não está vivendo a vontade de Deus.
não querer vencer ou tentar vencer e não vencer, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque uma pessoa, quando quer vencer e não consegue vencer, ela muda. Ela muda de atitude. Porque o que é uma atitude? A atitude é a maneira que você vai reagir a uma situação, a um problema. Se você tem uma empresa e está a fazer certas coisas e não está obtendo resultados, você precisa de mudar. E a primeira mudança é andar verdadeiramente com Deus. A primeira mudança é procurar viver a vontade de Deus. Outra coisa que é iniquidade para Deus é acreditar nas notícias da televisão, acreditar nas notícias do mundo, da política, na notícia do banco, mais do que na notícia de Deus. Deus diz que tudo que você semear, você vai colher. Deus diz: honrai ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso quer dizer que quando eu honro a Deus, quando eu trago diante de Deus os meus dízimos e as minhas ofertas, eu faço de Deus a minha fonte. Eu estou dizendo para Deus que a minha confiança está nele. Você que é homem e mulher de negócio, você tem uma chamada, você tem um dom de Deus. E o dom do empresário é ter muito dinheiro. O dom do empresário é receber de Deus grandes quantias de dinheiro. Para quê? Para gastar com as coisas lá fora, para ter mais carros, mais casas e etc. Isso tudo nós temos o direito de ter. Ninguém aqui é proibido não ter carro e etc. Não. Você precisa de ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Mas, em primeiro lugar, o seu pensamento deve estar: eu preciso de honrar a Deus. Eu preciso de dar a Deus o que é de Deus. Eu preciso de levar os meus dízimos pessoais, os meus dízimos da empresa para a casa do meu Deus. Nós, num dos programas, lemos uma passagem bíblica do rei Davi. O rei Davi não pôde construir o templo de Deus, porque as mãos dele eram mãos sujas de sangue por causa da guerra. Mas ele pôde financiar a construção do templo. E ele diz na Bíblia que ele deu o melhor do reino para Deus, mas também deu a Deus o melhor dele em particular. Porque ele amava a Deus, ele confiava em Deus. Se você ama a Deus, você vai dar o melhor para Deus. Quando nós amamos alguém ou gostamos de alguém, nós vamos fazer por esse alguém o melhor que nós podemos fazer. Então, se você ama a Deus, você vai fazer o melhor para Deus. É impossível uma pessoa que diz que ama a Deus e não honra a Deus com os dízimos, não honra a Deus com as ofertas. Porque automaticamente, quando eu não honro a Deus com os meus dízimos e com as minhas ofertas, eu abro portas para o diabo entrar, roubar, matar e destruir. Quando eu não honro a Deus com os meus dízimos e as minhas ofertas, é porque eu estou dando ouvidos às notícias do mundo. A crise, o problema financeiro, e automaticamente a minha cabeça, o meu pensamento me leva a reter. E logo o diabo entra e diz: retém a sua oferta, retém o seu dízimo. E quando você retém o que é de Deus, a Bíblia diz que nós estamos a roubar a Deus. E tudo que eu semear, eu vou colher. Se eu semear roubo, eu vou colher roubo. Então, você, empresário, esta palavra é uma palavra de avivamento para a sua empresa. É uma palavra de avivamento para a sua vida. Dê ouvidos a Deus. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você tem um trabalho a fazer. Você tem uma chamada a fazer. E você precisa de estar focado nessa chamada. A sua chamada é trazer grandes quantias de dinheiro, sim, para a igreja. Para quê? Para ganharmos almas para Jesus. Você já parou para ver em quantas nações a Igreja Maná está? Você já parou para ver quantos milhares de pessoas nós somos? Isso tudo porque há pessoas fiéis, como você que está aí desse lado, que semeia para a obra de Deus crescer, que semeia, entrega a Deus os seus dízimos, as suas ofertas,
sabendo que tudo que nós semearmos será transformado em almas, em salvações para Jesus. E é esse o pensamento que Deus quer que você tenha. Então, o que é isso, tirar a pobreza do coração? Porque é outra coisa que você precisa de tirar. A pobreza do seu coração. Tirar a pobreza do seu coração é parar de pensar como os outros pensam. Você está num círculo de amigos e eles dizem: ah, isso está muito difícil, está muito complicado, eu estou pensando em não fazer esse negócio, eu estou pensando em não investir aqui e não investir ali. Isso é conversa azeda, isso é conversa errada. Sai daí, olha para o que Deus diz. Deus diz: vai e eu vou contigo. Eu sou contigo todos os dias da tua vida. Está lá em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, nada e nem ninguém poderá ser contra. Está lá escrito em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Por você obedecer à voz do Senhor, cumprir o que Deus te manda fazer, Deus será contigo ao entrar e ao sair. Você será bendito em todas as coisas que fizer. Você será próspero em todas as áreas que você atuar. Por quê? Porque você dá ouvidos a Deus. E para finalizar esse programa, eu quero deixar um desafio. Um desafio para você, empresário. Um desafio para você, homem e mulher de negócio. E o desafio é esse. Aceite a sua chamada que vem de Deus. Aceite a sua chamada. Pare para pensar a partir de hoje assim: eu fui chamado por Deus para que Deus me dê muito dinheiro, para que eu dê muito dinheiro para a obra de Deus. E quanto mais eu der dinheiro para a obra de Deus, mais eu vou ter de volta, porque Deus dá semente àquele que semeia. O segundo ponto do desafio é: deseje ser próspero, deseje ser maior. A Bíblia diz que nós vamos enriquecer a cada dia mais e mais. Cada dia Deus tem mais riquezas para você, para a sua empresa. E o terceiro ponto é: decida semear extra. Decida honrar cada vez mais a Deus. Decida hoje mesmo preparar uma oferta sobrenatural, uma oferta bem grande, e leve até a igreja Maná mais próxima de você. E através dessa palavra, hoje, eu quero ministrar o poder de Deus, a unção de Deus. Eu quero orar pelos pedidos de oração que você enviou neste programa. Quero te convidar a pôr a mão no peito e fechar os seus olhos. E você que decidiu hoje: não, eu vou viver este avivamento. Eu vou cumprir a minha chamada. Eu vou pôr em prática esse desafio de Deus. Eu vou aceitar a minha chamada. Eu vou desejar ficar maior. Eu vou decidir semear mais e mais na obra de Deus. Eu vou decidir vencer com Deus. Eu não vou envergonhar a Deus. Coloque a mão no teu peito e feche os teus olhos que eu quero orar. Querido Deus e Pai, eu trago diante do teu trono, Senhor, todos esses empresários e esses pedidos de oração. E eu ordeno agora a bênção, a unção, o poder de Deus sobre essas empresas, sobre esses negócios. Eu declaro vida e vida em abundância. Eu declaro que todos eles são parceiros de Deus e eu declaro que todos eles aceitaram o desafio de Deus. E você diz comigo assim: eu recebo agora a unção e o poder de Deus para a minha vida financeira, para os meus negócios, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu me despeço aqui deste programa. Até o próximo programa. Deus os abençoe e tchau, tchau.